Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a esse canal. Quero falar para você hoje que iremos falar sobre um tema super interessante: integridade. O que é integridade? O que é ser uma pessoa íntegra? O que é você ser uma pessoa leal, fiel aos princípios, naquilo que você acredita? O que é integridade? Dentro do contexto cotidiano que nós vivemos hoje no século XXI. O que é integridade? O que você pensa sobre integridade? O tema hoje é sobre integridade. Vamos ver dentro da teologia, dentro dos livros canônicos, que é a Bíblia, o que ela diz sobre esse tema integridade. O que você pensa sobre integridade? Integridade é o que Deus é, por mim e por você. Não importa o que você faz, não importa o seu erro, não importa a sua dificuldade, Ele jamais vai te abandonar. Isso é o maior ato de integridade. Ele poderia virar as costas para a humanidade, que se rebelou contra ele, apesar dele ter dado tudo, e mesmo assim o homem se rebelou contra ele. Mas não, ele se fez homem, ele decidiu deixar o seu corpo de glória, a qual nenhuma teologia, nenhuma ciência consegue descrever ou explicar qual era o corpo glorioso que Cristo tinha, que ele abandonou, que ele perdeu, que ele deixou, que ele abandonou para poder assumir a forma humana. Estará retido na forma humana, como eu e você, por toda a eternidade. Cristo será ser humano com a sua divindade. Então ele terá ser humano, terá carne e osso, como eu e você. Glorioso, com certeza, que nós, ser humano, também receberemos um corpo de glória, mas continuaremos sendo ser humanos gloriosos, assim como foi no princípio com Adão e Eva. Eles eram ser humano glorioso porque refletia a glória de Deus, refletia as leis de Deus, obedecia a lei de Deus. Então, quando fala que Adão e Eva ficou nu, percebeu que estava nu, é porque a glória de Deus se retirou deles. Então, nossos pecados, como a palavra de Deus fala, faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado faz essa separação. O pecado cria esse abismo. E Cristo veio para ser a ponte entre o ser humano e o nosso Criador, o nosso Deus. Por isso que ele é o único que merece receber a palavra, a honra de pontífice, porque ele é a única ponte entre o ser humano e Deus, porque ele é 100% Deus e 100% humano, pela sua humanidade que ele assumiu por mim e por você, por amor a mim, por amor a você. E ele voltará a este mundo para poder resgatar aqueles que aceitaram o seu sacrifício, o seu amor, a sua doação, a sua dádiva, que é o seu amor, o seu caráter e a sua integridade. Aqueles que aceitaram ser imitadores dele, aquele que aceitou ser igual a ele, mas igual não no sentido pejorativo da palavra, igual pacíficos de não errar, mas que decidiu com todas as suas forças, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades, procurar imitar a Cristo da maneira correta, se desviando do mal, assim como a Bíblia descreve de Jó, que era um homem íntegro, um homem fiel e que se desviava do mal. Então, Cristo ele vem buscar esses que faz exatamente como um ser humano que viveu aqui na Terra há cerca de 4.000 anos atrás, que é Jó, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal e que procura fazer o bem. Então, sem mais delongas, vamos entrar no tema, o que a Bíblia fala, o que a teologia fala sobre integridade. Eu vou ler algumas perguntas para você e vou dar capítulos e versículos que falam sobre o tema integridade. Tudo bem? Vamos lá. A primeira pergunta que eu elaborei para você que fala sobre integridade fala assim: o que é melhor? Integridade? O que é melhor? A imagem ou a integridade? Olha que pergunta interessante. Repetindo a pergunta: o que é melhor? A imagem ou a integridade?
Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem pessoas que se valoriza, se vangloria bastante na sua autoimagem, na sua autoconfiança. Eu posso, tudo no meu eu. E esquece que tudo vem de Deus, que tudo é através dele. Por isso que eu deixei essa pergunta, por isso que eu elaborei essa pergunta. O que é mais importante, a imagem ou a integridade? Entende? Porque tem pessoas que valorizam tanta coisa medíocre, sabendo que a integridade a Deus é a melhor coisa que é o melhor passo que o ser humano, é a melhor coisa que você possa fazer para que você possa alcançar vigor e virtude na sua vida. Por isso que eu fiz essa pergunta: o que é melhor? A imagem, você se ter autoimagem, você se promover, você querer ganhar fama, status, ou ser íntegro, aquele que tudo pode, que diz que nada desse mundo pertence a ele e que esse mundo será destruído e restaurado um novo céu e uma nova terra, onde habita o amor, a justiça, a paz, a segurança, a fidelidade e a comunhão, o que não existe nada hoje. Hoje só vê desgraça, mentir, roubar, assassinatos, mortes, violências, pandemias, doenças, dificuldade. Então nada deste mundo pertence a Deus. Por isso que Deus precisa voltar para apertar aquele botãozinho de reset. Recalcular tudo de novo, o que ele fez no princípio. Um mundo de paz, de amor, a qual não há dificuldade para nenhum ser humano, a qual a igualdade reina como suprema. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem mais que ninguém, ninguém vai poder passar por cima do outro. O único que será supremo, maior, é o nosso Criador, o nosso Deus, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Repetindo a pergunta que eu deixei é a seguinte que eu fiz, né? O que é melhor, a imagem ou a integridade? Onde está escrito isso, Tom? Na teologia? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim que eu quero ler na minha Bíblia. Vou te falar o capítulo e o versículo, porque esse canal eu faço isso. Eu te falo o capítulo e os versículos para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. Eu não leio aqui de uma forma didática para incentivar você a ir nas escrituras e estudar. Porque a palavra de Deus fala, examina as escrituras. Quando fala examinar, mesma coisa quando você vai numa consulta médica, o médico ele te examina para identificar se você tem algum tipo de doença. Então, examinar é você fazer um check-up geral. Então, a Bíblia é exatamente isso que Jesus fala. Examinar é você cavar, você procurar, estudar. Não você ficar fechado no olho esperando revelação do Espírito Santo. A Bíblia ela já é uma revelação do Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo ele revela, sim, mas não você fechar o olho e colocar o dedo e aí dizer essa é a palavra. Não. Deus ele quer que estuda, porque ele mesmo falou lá em João, ele falou assim: é necessário que eu vou para que eu enviarei o Consolador. E quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Então o Espírito Santo ele ensina. Antes dele dar dons, ele te ensina. Ele te mostra o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Então, o papel principal do Espírito Santo é ensinar. E ele ensina como? Conduzindo você à palavra. Por isso que o apóstolo Pedro, no livro dele, escreveu assim: toda a escritura é útil para a repreensão, para a correção, para a fim de que todo homem, quando fala homem é ser humano, para que todo ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é necessário você estudar, examinar as escrituras, escavar as escrituras. Tudo bem? Então, onde está escrito isso, Tom, que você falou? O que é mais importante? A imagem ou a integridade? Vou falar para você. Você fala no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Qual é a pergunta? O que é melhor? A imagem ou a integridade? 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 17. É 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 7, perdão. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. O que é melhor? A integridade, a imagem ou a integridade? Vai lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Vamos para a segunda e última pergunta
sem mais delonga, do tema integridade, que é muito importante. Há muito a de falar sobre a integridade. Mas eu só trouxe duas perguntas objetivas e explanei um pouco, esmiucei um pouco do pensamento bíblico, do pensamento teológico, para que você possa entender sobre o tema integridade. A segunda pergunta fala assim: qual é o perfil de alguém que tem a integridade? Olha que interessante. Qual será o perfil daquela pessoa que tem integridade? Será que no século XXI dá para encontrar um perfil de uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que é fiel aos princípios que segue? Será que no século XXI, diante do cotidiano que nós estamos vivendo, diante das dificuldades que nós estamos passando, é possível encontrar uma pessoa íntegra? É possível entregar uma pessoa fiel aos princípios do seu Criador? E como identificar isso? A pergunta é: qual é o perfil de alguém íntegro? Qual é o perfil de alguém que tem a integridade? Essa é a pergunta. Qual é o perfil de uma pessoa que tem integridade? Se eu deixei essa pergunta, se a Bíblia faz essa pergunta, porque existe pessoas íntegras, entendeu? Você não deve tentar achar que todo mundo é errado, que todo mundo faz coisa errada. Todo mundo é pecador, isso é fato. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Mas tem uns que são diferenciados, que tentam ser imitadores de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele chegou no ponto de falar: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje tem muitos Paulos vivendo no século XXI. Pessoas que imitam Cristo com suas falhas, com seus erros, mas tenta fazer a sua vida de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque está escrito: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda as coisas escritas nesse livro, pois o final de todas as coisas está próximo. Entende? Então tem pessoas que leva esse texto ao pé da letra e usa dentro do contexto. Eles ouvem, eles guardam e eles ensinam. É isso que Jesus fala. Jesus ele não quer que você seja advogado. Deus ele não precisa que você advoga através dele. Deus ele não precisa que você defenda ele. Deus ele também não precisa que você julgue as pessoas, que você tome o papel dele de juiz. Deus ele precisa que você seja testemunha, que você apenas testemunha. Tanto que isso que eu estou falando, a base bíblica, Jesus mesmo falou: vocês serão a minha testemunha, tanto aqui na Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra, e até o fim do mundo, em todos os continentes. Você será a minha testemunha. Ele não falou: vocês serão meu advogado, ou vocês serão juiz. Entende? Então nós somos testemunha. Então esquece esse dilema de você julgar o seu irmão, esquece esse dilema de tentar defender a Deus e ir para debates teológicos, debate bíblicos, achando que a sua verdade é melhor do que a do seu irmão. Porque lá em João, no capítulo 10, no versículo 1 em diante, Jesus fala que ele tem as suas ovelhas em todo o aprisco. Deus ele tem as suas ovelhas em todas as religiões. Então você não pode julgar nenhuma religião. E até ele mesmo finaliza o texto falando assim: porque naquele dia haverá apenas um rebanho e um pastor. Entende? Então lá no céu não vai ter um grupo de assembleiano, um grupo de quadrangular, um grupo de Deus é Amor, um grupo de pentecostal, um grupo de universal, um grupo de congregação cristã, um grupo de testemunho de Jeová, um grupo de adventista do sétimo dia, um grupo de adventista da promessa, um grupo de católicos. Não, lá haverá um rebanho e um só pastor, com uma só filosofia e uma só teologia, que é o que a Bíblia ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Resumo do caráter de Deus, que é os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo capítulo 20. Então esses 10 mandamentos se resumem em 2. 4 mandamentos falam de amor a Deus e os outros 6 falam de amor ao próximo. Só você ler lá, Êxodo capítulo 20, você vai ver que 4 se direciona a Deus e os outros 6 ao amor ao próximo. E é esse caráter que vai reinar eternamente no novo céu, na nova terra, e durante os 1000 anos no céu, no período que nós estiver no céu. No período que nós estiver no céu, para poder comprovar, fazendo a segunda parte do juízo, que isso eu vou deixar para outro vídeo, que é o juízo comprovativo.
que a gente vai comprovar porque aquela pessoa está no céu e porque aquela outra pessoa se perdeu. Depois que se cumpriu 1000 anos, vai vir a terceira fase do juízo, que é o juízo decretivo, que é sentença. Cristo ressuscita aqueles que não se salvaram na vinda dele e dá o decreto: morte para aqueles que não viveram. Primeiro ele mostra porque aquelas pessoas não se salvaram pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias vontades, aquelas pessoas decidiram se perder. Ele mostra, as pessoas se reconhecem, se ajoelha e todos falam a sua voz: justa seus caminhos, Senhor. E aí cai fogo do céu, enxofre e consome tudo. Isso está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, 22, você vai encontrar isso que eu estou te falando. Isso não é teologia minha, não é eu que estou falando, não é minha crença, ok? Isso tudo que eu estou te falando está na Bíblia, é só você ler e você vai entender, tudo bem? Então vamos para a próxima pergunta, né, que eu fiz aqui. Qual é o perfil de alguém que tem integridade? Onde eu encontro isso, Tom, na Bíblia? Qual é o perfil de alguém que tem integridade? Você vai encontrar isso no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 4. 2 Crônicas, no capítulo 26, capítulo 26, versículo 4. A pergunta é: qual é o perfil de alguém que tem integridade? Segundo ao Crônicas, tá? No capítulo 26, e o versículo 4. Esse foi o tema sobre integridade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Meu nome é Tom. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder, ok? Nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Examine as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, para todo sempre. Amém. Ore comigo. Santo e maravilhoso Deus e amadíssimo Pai, que o Senhor abençoe a pessoa que assistiu esse vídeo até o fim. Que essa pessoa possa entender e compreender o que é integridade e que possa viver na integridade. Doa o que doer, sofra o que sofrer, passe a dificuldade que passar, como Jesus, como ser humano, passou, mas que ele seja fiel, fiel até a morte, porque está escrito na tua palavra que a vitória pertence àqueles que permaneceram com fé por mais tempo. Que o Senhor nos ajude a ser fiel, fiel até a morte, porque assim o Senhor mesmo disse aqui na terra: aqui está a perseverança dos santos. Perseverança é aquele que persevera até o fim. Perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo. Então, ser fiel, integridade, é perseverar, mesmo na dificuldade, mesmo na angústia, mesmo nas aflições, mesmo quando você não acha a solução para o seu problema. Muitas vezes o Senhor permite que nós chegamos no fundo do poço, porque quando você está no fundo do poço, a única alternativa de socorro é só olhando para o alto. Não tem como você olhar para baixo, não tem como você olhar para o lado, nem para o outro, para as paredes, só para cima. Então por isso que o Senhor muitas vezes permite que nós chegamos no fundo do poço para reconhecer que tudo vem de Ti e que o Senhor é o Deus Supremo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos perdoe nossos pecados, para que essa oração possa ser aceita. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Nunca se esqueça, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Até mais, até o próximo vídeo.